Olá, eu sou o Guilherme do Arte da Fortuna e até o final desse vídeo você vai entender qual é o principal erro que as pessoas cometem ao investir em Tesouro Direto e como fazer para evitar esse erro. E você deve estar até achando estranho, né? Porque, como é que alguém pode errar ao investir em Tesouro Direto? Apesar de tudo, é o Tesouro Direto e, em segundo lugar, é uma renda fixa. Só que esse nome renda fixa, ele acaba até confundindo um pouco e talvez até atrapalhando, porque as pessoas têm uma ideia de que o ganho é certinho ali todo dia. Só que ao longo do tempo, com a minha experiência, eu descobri que renda fixa não é tão fixa assim, tá? Em alguns casos. Então, só para você ter uma ideia, em 2013, a taxa de juros no Brasil começaram o ano em 7,25%. E elas subiram de 7,25% para 10%. Então, ao longo do ano 2013, ela subiu de 7,25% para 10%, o que é uma variação bastante alta. Teve um título chamado Tesouro Pré-Fixado, que na época se chamava LTN, depois trocou de nome, mas é o Tesouro Pré-Fixado de 2017, que com esse movimento de alta de juros, de 7,25% para 10%, quem comprou esse título no começo do ano, no primeiro dia que ele foi lançado, e vendeu esse título no último dia do ano de 2013, perdeu 2,24%. Então imagina a pessoa comprou o título achando que uma renda fixa e tal, no final do ano essa pessoa perdeu 2,24% se ela tivesse vendido no último dia. Por que isso acontece? Basicamente as pessoas confundem dois tipos de risco, tá? O risco de crédito e o risco de mercado. Então você precisa entender muito bem o que significam esses dois. O risco de crédito é o risco do emissor do título não te pagar. No caso, se você viu o meu último artigo, o último vídeo sobre Tesouro Direto, que é e como investir em Tesouro Direto, você entendeu que o Tesouro Nacional ele é um bom pagador. Ele é até considerado como o melhor pagador da economia, né? Então, se você não viu, dá uma olhada lá. Mas o risco de crédito do Tesouro Direto, do título público, ele é muito baixo. Só que existe o risco de mercado, que ninguém pode controlar, muito menos o Tesouro Nacional. Então, o risco de mercado ele é aquele que depende de variáveis econômicas, como juros, câmbio, inflação. Tá? Então, a variável que mais impacta os títulos públicos, isso é a taxa de juros. E para alguns títulos a inflação, mas o principal é a taxa de juros. E uma variação de juros, ela pode afetar positivamente ou negativamente alguns títulos. Então, existem basicamente três tipos de títulos, como você talvez saiba, mas existem os pós-fixados, os pré-fixados e os títulos indexados à inflação. Os pós-fixados são aqueles que rendem uma taxa de juros, rendem um percentual de uma taxa de juros. No caso do título público, existe o Tesouro Selic, que ele rende a Selic. Então, se a Selic, que é a taxa de juros, que é essa que eu te falei, que subiu de 7,25% para 10% em 2013, se ela sair de 14%, por exemplo, e for para 15%, você tem um Tesouro Selic, você está ganhando, ao invés de 14%, agora você está ganhando 15%. Se ela sair de 15 e for para 13, você passa a ganhar 13. Mas você percebe que você não tem muito como ter retorno negativo, porque a taxa de juros não vai ser negativa. E também, hoje em dia, a taxa de juros não tem variações tão bruscas assim. Ela varia 0,25%, 0,5% ou 1% no máximo. Mas não tem variações tão bruscas. Agora, os outros, o pré-fixado e o título indexado na inflação, que o indexado na inflação, ele na verdade é um misto do pré e do pós, tá? Porque ele paga, por exemplo, um tesouro IPCA. O tesouro IPCA, ele paga IPCA, que é um índice de inflação, mais uma taxa pré-fixada. Então vamos supor que você compre um tesouro IPCA que paga IPCA mais 7%. O 7% é pré-fixado e o IPCA é pós-fixado. Ele é indexado à inflação, mas ele é pós-fixado porque você sabe até que você vai ganhar a inflação, mas você não sabe qual vai ser a inflação futura. Existem até analistas que tentam fazer previsões, mas são só previsões. Você pode ter uma ideia, mas não tem certeza de quanto vai ganhar. Então,
os que mais sofrem com variação de grandes índices econômicos como juros, por exemplo, são os títulos pré-fixados e os títulos indexados à inflação. Então, agora você vai entender por que esses títulos sofrem positivamente ou negativamente. E eu peguei aqui como exemplo o Tesouro pré-fixado, tá? Porque para você começar a entender, ele é o mais fácil. Então, o Tesouro pré-fixado do Tesouro Direto, ele é um título que sempre vai te pagar R$1.000 no vencimento. Sempre. Isso é o acordo que o Tesouro Nacional faz com você que compra o Tesouro pré-fixado. Independente se o título vai te pagar 15% ao ano, 16%, 10%, não interessa a taxa, mas ele sempre vai te pagar R$1.000 no vencimento. É claro que, se a gente pensar logicamente, se eu compro um título que vai me pagar 15% ao ano, eu certamente vou pagar um preço menor nesse título do que um título que vai me pagar 10% ao ano, claro, considerando o mesmo vencimento. Então, ele sempre vai te pagar R$1.000. E essa aqui é a fórmula que define o preço que você vai pagar nesse título. A fórmula é essa: o preço que você vai pagar é igual a 1.000, que é aquilo que ele vai te pagar no vencimento, divididos por 1, mais a taxa de juros que você contratou, que foi pré-pactuado. Então, 1 mais a taxa de juros, e isso aqui tudo elevado ao prazo que vai durar até o vencimento. Então, eu tomei aqui um exemplo hipotético, claro, do que aconteceria se tivesse uma alta brusca na taxa de juros. Aqui eu considerei que a gente está comprando um título que vai pagar 15% ao ano, então 1 mais 0,15, que é 15%, dá 1,15. E eu estou considerando aqui, só para facilitar a conta, que falta exatamente um ano para o vencimento. Então 1.000 divididos por 1,15 elevado a 1, que é na verdade 1.000 divididos por 1,15, vai dar esse valor aqui. Se você pegar a calculadora e fizer a conta, você vai ver que dá R$ 869,57. Agora vamos supor, isso é praticamente impossível, eu só não digo que é totalmente impossível, porque nada na vida é impossível, mas isso aqui é praticamente impossível de acontecer hoje em dia. Mas vamos supor que você comprou esse título pagando 15% ao ano, foi lá, comprou, realizou a compra. No dia seguinte, os juros saem de 15% para 20%. Tem uma variação brutal na taxa de juros e os juros saem de 15% e vão para 20%. No dia seguinte, olha só o que aconteceria. Aqui, a fórmula passa a ser 1.000 divididos por 1,20 elevado a quase... Eu botei mais ou menos 1 aqui, porque não é exatamente mais um ano, é quase um ano. Se você fizer essa conta aqui, considerando que passou um dia, você vai chegar nesse resultado, 833,94. Então, com essa variação brutal de taxa de juros para cima, considerando que você comprou esse título e considerando que tem o mesmo prazo para o vencimento, isso aqui estaria te dando um prejuízo de 4,1%. É claro que, se você levar lá até o vencimento, você esperar um ano, você vai ganhar os 15% que você contratou. Porque se você fizer a conta de R$ 869,57 até 1.000, dá exatamente os 15%. Dá um lucro de 15%. Se você esperar, você vai ganhar os 15%. Agora, se você se assustar e falar, caramba, poderia ter ganhado mais, nossa, estou perdendo dinheiro, e vender antes do vencimento, se você vendesse no dia seguinte, você perderia 4,1%. Então, muitas pessoas em 2013 se assustaram com essa grande variação de juros e viram lá seus títulos caindo e resolveram sair, porque viu lá, pô, é um título de renda fixa e eu estou perdendo dinheiro, como assim? Não estou entendendo nada. E resolveram vender e realizaram esse prejuízo. Então, esse foi o principal erro. O que você deve fazer para evitar esse erro? Primeiro,
é óbvio que é conhecer as características do título que você está comprando. Se você está comprando um título pós-fixado, isso aqui não vai acontecer. Se você está comprando um título pré-fixado, você tem que estar ciente de que isso pode acontecer até o vencimento. Agora, o que você pode fazer para evitar esse erro é você casar o seu objetivo com o vencimento do título. Vamos supor que você vai viajar daqui a um ano e tem um título que vence daqui a um ano. Então você vai tentar comprar, é claro que às vezes é difícil você casar o vencimento, mas você vai tentar comprar aquele título que vence mais próximo do seu objetivo, porque se alguma coisa acontecer, você não está preocupado, você vai levar até o vencimento e vai ganhar aquilo que foi contratado. Então, a dica mais importante é você conhecer exatamente as características do título que você está comprando, saber o que pode acontecer até o vencimento, saber se você vai precisar, talvez, resgatar esse título antes do vencimento e casar o vencimento do título com o seu objetivo, colocando ali o mais próximo possível. Então, tome cuidado com isso. Não pense que renda fixa, é claro que ela tem uma segurança maior, principalmente Tesouro Direto, ele tem uma segurança maior do que ações, por exemplo, ou do que outros investimentos mais arrojados, mas eu aprendi isso, renda fixa às vezes não é tão fixa assim. Se você acha que esse vídeo te ajudou e pode ajudar outras pessoas, compartilhe e deixe seu comentário. Lá embaixo do artigo tem uma área de comentários, dê sua opinião e tire suas dúvidas. Tá legal? Um abraço.